Abra sua Bíblia onde você estiver. Em João, no capítulo 14. João, capítulo 14, versículo de número 1. João, capítulo 14, versículo de número 1. Diz a palavra de Deus para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Amém. Lemos até o versículo 3. Querido e amado Jesus, eterno Deus, nós aqui estamos, meu Pai, nesta noite, com esta Tua palavra, Senhor, falando para conosco, nos dando a plena certeza de que Tu estás conosco, Senhor amado, nesta noite, abençoando a nossa vida através da Tua palavra. A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor. Dai-nos uma palavra, Senhor, que não venha de nós mesmos, mas que seja a Tua palavra para nos abençoar. Venha abençoar a cada um dos Teus filhos, meu Pai. Venha honrar, meu Deus, aqueles que estão neste momento ouvindo esta Tua palavra. Queremos, meu Pai, receber a Tua bênção nesta noite, em o nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos chamar a sua atenção nessa noite, diante dos versículos expostos que nós lemos aqui. O Senhor tem uma palavra para a sua vida nessa noite. O Senhor tem sido fiel para conosco diante de todas as adversidades, diante de todas as dificuldades que temos enfrentado. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa se cumprir. E muitas pessoas têm dito nos dias atuais, porque tudo isto tem acontecido, porque todo este movimento nas nações, as nações têm gemido, chorado por situações que nos dias atuais estão acontecendo. E o Senhor, nesta noite, Ele nos trouxe uma palavra de refúgio, uma palavra que nos traz uma esperança em meio ao caos que estamos vivendo, de que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Você pode dizer amém? O Senhor é fiel para cumprir todas as promessas que Ele nos tem feito. E nessa noite nós iremos partilharmos um pouco das promessas maravilhosas do Senhor para a sua igreja. E em primeiro lugar, a promessa que Ele fez para conosco está lá no versículo 2 do capítulo 14 que nós acabamos de ler, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Aleluia. Pois vou preparar-vos lugar. Então, uma das promessas que o Senhor tem feito para conosco, Ele nos garante de que na casa
nas mansões celestiais, existe morada para a nossa vida, existe morada para a nossa casa, ali na casa celestial diante de Deus. E nós não podemos esquecer de que esta promessa, para aqueles que são redimidos, que têm buscado uma vida de santidade, que têm buscado uma vida diante do altar do Senhor, servindo ao Senhor, você está diante desta promessa. E a palavra de Deus fala-nos para nós nesta noite, que em primeiro lugar, as promessas do Senhor, Ele diz que Ele foi nos prepararmos lugar. Em segundo lugar, Ele nos garante que nos levará até lá. O versículo de número 3 diz para nós: e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ou seja, para que onde eu estou, estejai vós também. Então a segunda marca da promessa do Senhor para a nossa vida, Ele nos garantiu que nos levará até lá. Se você tem sido fiel ao Senhor, se você tem buscado a sua presença, você tem esta garantia de chegar lá nas mansões celestiais e morar junto com Ele ali nos céus. Em terceiro lugar, a palavra de Deus fala acerca ainda das promessas do Senhor, e ela diz para nós que Ele deu a garantia de ouvir as nossas orações. Ou seja, você não está sozinho. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 14. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então aí nós vemos, irmãos, que quem serve a Jesus, quem serve a Deus, ele tem garantia de privilégios, mesmo em um mundo que nós estamos vivendo, em um mundo conturbado, onde as pessoas não têm mais esperança, onde a esperança tem se tornado algo desacreditado da sociedade, e as pessoas não têm acreditado mais em palavras, em promessas humanas, mas nós temos uma promessa de um Pai celestial que está lá nos céus, nos prometendo que poderemos conversar com Ele através das nossas orações e pedir a Ele o socorro. Aleluia. E nós queremos focar aqui sobre a quarta promessa. A primeira nós lemos que Ele foi nos preparar lugar. A segunda, garantiu que nos levará para lá. A terceira, deu a garantia de ouvir as nossas orações. E a quarta, nunca nos deixará sozinho. Está lá no versículo 18 do capítulo 14, quando Ele diz assim para nós: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ou seja, você não está sozinho diante desta batalha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A quinta promessa que Ele nos tem feito é: Ele nos prometeu vida eterna. São promessas do Senhor para a nossa vida. E a Bíblia diz que Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que Ele nos prometeu,
Ele é fiel para cumprir. Você pode dizer amém? Versículo 19, ele nos promete vida eterna. Versículo 19 do capítulo 14 de João: ainda por um pouco e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. A sexta promessa que o Senhor fala-nos, Ele assegura-nos o seu amor, está lá no versículo de número 21 do capítulo 14. Ele diz para nós: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora, diante destas promessas, irmãos, diante das promessas do Senhor que nós estamos vendo aqui, nós precisamos seguir o caminho para Deus, seguir o caminho para chegarmos e galgarmos essas promessas. A promessa do Senhor para a nossa vida, ela está de pé, mas depende de nós obedecermos os seus mandamentos para podermos sermos galardoador desta promessa. E a promessa do Senhor para a nossa vida, nós podemos dizer que é uma promessa condicional. Ele nos dá uma condição, Ele abre-nos a porta, mas nós precisamos entrarmos por esta porta e andarmos por este caminho. E nós vamos ver aqui o caminho para Deus. Ele é um caminho que parece estreito. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo de número 13 e 14. Palavra de Deus falando para nós nessa noite, nos dando esta certeza deste caminho. Para nós chegarmos até este caminho, o que deveremos fazer? Qual posição devemos tomar diante desta palavra? Olha o que diz a palavra, quando diz que existem duas estradas, ou seja, existem dois caminhos: o caminho da morte, o caminho da vida. O caminho da eternidade obscura e o caminho da eternidade com Cristo. O caminho do inferno e o caminho do céu. A porta larga, o caminho largo e o caminho estreito. E a palavra de Deus diz assim: entrai pela porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Está aí o caminho, a porta larga é o caminho que leva o homem a pecar contra o Senhor. E aí você diz: mas pastor, mas o Senhor acabou de ler sobre as promessas do Senhor. Sim, Ele nos prometeu, mas para galgarmos estas promessas, nós precisamos lutar por elas, lutar pela nossa salvação, lutar pela nossa vida espiritual, lutar
para ensinar a nossa família o caminho que nos conduzem à vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. E o versículo 14 do capítulo 7 de Mateus diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então, meu querido, há um preço a se pagar para estar diante desta palavra. Há um preço a ser pago para adquirirmos o direito da salvação, para chegarmos diante das promessas do Senhor, sendo galardoador das bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque larga é a porta. Ainda hoje eu conversava com um colega e ele dizia: mas pastor, por que tantas coisas estão acontecendo? Porque tantas coisas estão acontecendo no mundo atual, tanta miséria, terremoto e agora aí esta praga do coronavírus que vem aí assolando a terra. Por que, pastor? Nos dá uma resposta. Eu olhei para ele e disse: meu filho, a palavra do Senhor, ela precisa se cumprir. Nos últimos dias serão dias difíceis, dias trabalhosos. E eu ainda completei e disse: isto ainda é só o começo. Coisas piores virão, mas aqueles que estiverem seguro com Cristo herdarão as promessas do Senhor para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda completando, eu disse: precisamos estar verificando o nosso passaporte para as mansões celestiais, para podermos chegarmos diante de Deus e estarmos prontos para estar diante dele, morando junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós completávamos dizendo: as pessoas hoje não querem mais buscar ao Senhor, não querem orar, não querem consagrar a vida, não querem fazer um sacrifício, não querem servir a Deus. E a própria palavra de Deus nesta noite acabou de nos garantir dizendo: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos, mas muitos mesmo, que entram por ela. E eu te pergunto nesta noite: qual a porta que você vai querer entrar? Qual a porta que você vai querer entrar por ela? A porta da salvação ou a porta da perdição? A porta do pecado, com os prazeres do mundo, com as paixões? Ou pela porta do céu, o caminho para as mansões celestiais? Reflita nesta palavra. Creia que você precisa cumprir esta palavra para chegar até as mansões celestiais. E a Bíblia, completando ainda, ela nos fala a respeito do versículo 14, que nos fala dizendo: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam. Então, para sermos galardoador das promessas do Senhor, é preciso cumprirmos os princípios bíblicos da palavra de Deus. Nós vemos aqui também, quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala do caminho que nos conduz à casa do Pai. João capítulo 14, versículo 6, ela diz: Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus, a porta é Jesus, o alvo é Jesus. E como que está a sua bagagem para chegar diante de Deus? Será que os princípios do Senhor têm se cumprido na sua vida? Será que você tem desempenhado aquilo que Deus quer? Ou será que nós só se lembramos do Senhor quando vem aí o coronavírus?
Ah, meu querido, isto é só o começo. Nós só se lembramos do Senhor quando vem aí as pragas, né? Como agora, todo mundo se pegando com Deus. Ai, meu Senhor, não deixe que esta doença venha, não deixe que isto venha sobre a minha vida, não deixe que isto venha sobre a minha casa, não deixe que isto venha sobre a minha família. Mas, meu querido, nós precisamos de lembrarmos de Jesus todos os momentos, todas as horas, todas as situações, todas as circunstâncias, servindo a Ele, buscando a presença, e não apenas quando estamos passando por dificuldades, se lembrarmos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando aqui para a palavra de Deus, nós vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus. Nós refletimos sobre as promessas, nós refletimos como poderemos alcançarmos estas promessas, e agora nós vamos refletirmos um pouco quando se cumprirá esta promessa. A promessa foi feita, o mapa, ou seja, a rota para chegarmos até esta promessa nós vemos aqui. E agora nós vamos ver onde finda esta promessa, uma promessa gloriosa. Está lá, palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui, no capítulo 14, o versículo 3, a palavra de Deus diz bem assim: e quando eu for e vos preparar lugar. Palavras de Jesus aos discípulos, dizendo bem assim: quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estai vós também. Ou seja, a vinda do Senhor baseia-se em primeiro lugar na sua promessa. Em segundo, na palavra dos anjos. Na palavra dos apóstolos. Em terceiro lugar, olha o que diz aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. Aleluia. Diz a palavra: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus imediatamente, ou seja, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, pois, palavras do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e assolada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então aqui Paulo, ele estava alertando os irmãos acerca da vida eterna, ou seja, a garantia em estarmos diante dos céus. E tem pessoas que pensam e dizem assim: mas pastor, quando eu morrer, se acaba tudo. Mas a Bíblia nos fala e nos garante que depois da morte segue-se o juízo, e todo joelho se dobrará. E como nós lemos a palavra de Deus falando a respeito
desta passagem em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ela diz para nós, aleluia, o versículo de número, capítulo 4, versículo de número 16, começa dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí você tem uma ideia de que ao morrer tudo não se acaba. Existe a vida eterna com Cristo Jesus. Então nós precisamos não dar crédito a isto que diz: quando eu morrer tudo se acaba. Mas nós precisamos crer que existe vida eterna para aqueles que temem a Deus. Amém? A própria palavra de Deus, ela nos fala: e o pó volte à terra como era, ou seja, a carne, esse corpo corruptível, e nós receberemos um corpo incorruptível, o corpo glorioso, para estarmos com Cristo Jesus nosso Senhor. Então, para o cristão, a morte, ela não existe, porque existe vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Não tenha medo da morte. A morte para nós, ela não existe, porque nós temos a certeza de que a vida eterna com Cristo, ela é excelente. Louvado seja o nome de Jesus. E ainda, para encerrarmos, nós vemos a respeito um pouco da vinda do Senhor. Para quem a vinda do Senhor, ou seja, para quem é a vinda de Cristo? Para todos os que são nascidos de Deus e se tornaram novas criaturas. Ah, pastor, eu pensei que era para todos. Nananina, não. Ah, pastor, a vinda de Cristo, ele vem buscar todos. Olha o que diz a Bíblia. Vamos para a palavra. Olha o que ela diz. Para quem é a vinda de Cristo, pastor Gerson? Para todos os que são nascidos de Deus e se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. Como será, pastor, a vinda do Senhor? Eu poderia, irmãos, ministrar nesta noite, orando a Deus sobre uma palavra de milagre, uma palavra de vitória. E o Espírito Santo, hoje à tarde, falou no meu ouvido: ministre para a minha igreja uma palavra de despertamento, uma palavra de despertamento, uma palavra de preparação, uma palavra de alinhamento na vida espiritual, porque eu estou perto de vir buscar a minha igreja. Nós precisamos estarmos atentos. E diz aqui: como será a vinda do Senhor? O próprio Senhor virá nos ares. Número 2, a trombeta do Senhor soará. Número 3, os mortos em Cristo ressuscitarão. Número 4, os filhos de Deus que ainda vivem serão transformados. Aleluia. Depois, o final glorioso. Número 1, a ascensão conjunta. Número 2, estaremos para sempre com o Senhor.
Número 3, seremos reunidos com aqueles que morreram no Senhor. Está lá na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, vamos voltar lá novamente. Capítulo número 4, verso 15. Diz a palavra: ora, ainda vós declaramos por palavras do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, o Senhor tem nos dado esta garantia de que estaremos com o Senhor. E a grande vitória está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 55. Olha o que diz a palavra do Senhor para encerrarmos. Aleluia. Diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Aleluia. Então, meu querido, o Senhor, Ele prenderá a morte, ou seja, Ele dominará a morte, e nós estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está conosco, igreja. Preparai-vos, porque o dia do Senhor se aproxima. Segure-se nesta palavra nesta noite e creia que a promessa do Senhor, ela permanece sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Então nós estudamos hoje, no culto da vitória, promessas do Senhor. Como alcançar estas promessas? Sendo fiel, entrando pela porta estreita, seguindo o caminho da salvação e o caminho da vida eterna. E em último lugar, recebendo esta promessa lá nas mansões celestiais. Não tenha medo da morte, você que é cristão, porque a vida eterna te aguarda nas mansões celestiais. E você que ainda não fez a sua decisão para Jesus, está cocheando em dois pensamentos, ainda está andando pelo caminho largo, pelo caminho da perdição, volte-se com pressa para a casa do seu Pai, porque o Senhor tem promessas de vitória para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Vamos orar. Vamos pedir a Deus por tua vida, por tua casa e por tua família. Amém? Fique de pé, ou onde você estiver sentado aí, né? Conforme o Espírito Santo dirigir a tua vida nesta noite, você vai receber a oração da bênção, em o nome de Jesus. Ore juntamente conosco. Quero convidar aqui a minha esposa, a pastora Genilda, a minha filha Gabriela, para nós orarmos por você. Nós vamos ministrar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Oh, deleia sura macanda lá, sura macanda lá, basúria. Nós estamos sentindo a presença dele aqui, né, Gabriela? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Estendemos as mãos.
Estendemos as mãos. Querido Deus e eterno Pai celestial, diante da tua presença, Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, acabemos de ouvir a tua palavra, Senhor. Esta palavra que nos dá a promessa, mesmo vivendo em um mundo conturbado, em um mundo que está aí clamando por socorro, clamando por ajuda, meu Pai, tu garantes, Senhor, a promessa que tu tens feito para os teus filhos, meu Pai. Oh, querido Deus, vem confortar o coração do teu filho, para que ele não venha, Senhor, estar assustado com esses acontecimentos, meu Pai, porque nós sabemos que nós temos uma promessa, Senhor amado, de estarmos com Cristo, ouvindo a tua palavra, Senhor, servindo ao teu nome e crendo, Senhor, que brevemente partiremos desta terra e estaremos nas mansões celestiais contigo, ó Deus. Duramacanda laia suramacanda laba suriandarai. Nós partiremos, meu Pai, deste mundo para as mansões celestiais. O prenúncio da tua vinda se aproxima, Senhor amado, e não é tempo de estarmos cocheando em dois pensamentos. É tempo de nós estarmos firmes contigo, Senhor, sempre andando nos teus caminhos, sempre fazendo a tua obra, Senhor amado. Vem confortar os teus filhos, meu Pai, que estão nos acompanhando através da internet, Senhor, onde eles estiverem, Senhor. Esteja com eles, Senhor, consolando, confortando, Senhor, os seus corações, não deixando, meu Deus, que nada venha tirá-los, meu Deus, dos teus caminhos, meu Pai, e que eles venham se santificar cada vez mais, fazendo a tua obra e cumprindo com o seu chamado, em o nome poderoso de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus